O dia de hoje foi marcado em Belém, no Pará, pela abertura da Cúpula do Clima. A reunião de líderes é um encontro preparatório para a COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O presidente Lula afirmou durante o discurso de abertura da sessão plenária da Cúpula do Clima que interesses egoístas e imediatos preponderam sobre o bem comum quando se trata de preservação ambiental. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para ser 2,5 graus mais quente até 2100. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Lula ainda defendeu a superação de combustíveis fósseis e reversão do desmatamento. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida por nossas delegações nas próximas semanas. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para $1,3 trilhão. O presidente Lula ainda citou interesses egoístas e criticou o negacionismo e afirmou que é hora de levar a sério alertas da ciência. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão, que traduz um esforço coletivo em torno de um objetivo comum, é o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Lula ainda lançou hoje o Fundo para proteger as florestas tropicais do planeta, como a Amazônia. Isso no primeiro dia da Cúpula de Líderes, que é uma prévia à Conferência Climática da ONU. A Noruega anunciou contribuição de $3 bilhões ao TFFF.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou oficialmente o Fundo Florestas Tropicais para Sempre durante a Cúpula do Clima em Belém na tarde desta quinta-feira. O líder petista aproveitou a ocasião para convidar outras nações a apoiarem a iniciativa. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa. Investimento soberano de países desenvolvidos em desenvolvimento vão alavancar um fundo de capital misto. O portfólio vai se diversificar em ações e títulos. O fundo de investimentos tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares, 668 bilhões na cotação atual, entre governos e investidores privados. A Noruega já anunciou a intenção de investir 3 bilhões no fundo para proteger as florestas tropicais. O Fundo de Florestas Tropicais será um dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Os recursos do fundo serão investidos e os lucros permitirão pagar anualmente aos países em desenvolvimento uma quantia por cada hectare de floresta preservada. A maior parte das florestas primárias se encontra nos países tropicais mais pobres, onde é mais rentável derrubar árvores do que preservá-las. Por isso, o fundo é encarado como um poderoso fator de mitigação das mudanças climáticas e uma reserva de biodiversidade. O presidente francês Emmanuel Macron visitou a caravana científica e fluvial Iaraçu, em Belém, no segundo dia da viagem ao Brasil. No primeiro, ele passou por Salvador, na Bahia. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou nesta quinta-feira a caravana científica e fluvial Iaraçu, em Belém, capital do Pará, onde alguns líderes mundiais se reúnem até sexta-feira, antes da COP30, a Conferência Climática da ONU, que vai acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro. O nome Iaraçu tem origem tupi, significa Grande Senhora das Águas, e a caravana fluvial vai navegar pelo Rio Amazonas durante todo o mês de novembro. Projeto da Cooperação Brasil-França e uma iniciativa inovadora fruto de uma parceria entre 10 instituições brasileiras e francesas, a caravana Iaraçu pretende fortalecer os laços entre ciência, sociedade e decisões públicas em torno das questões climáticas. Ao mobilizar pesquisadores, universidades, instituições públicas e organizações sociais, o projeto pretende dar voz aos territórios amazônicos nos debates internacionais sobre as mudanças climáticas. Macron encerra a viagem pela América Latina na sexta-feira, no México, onde vai ser recebido pela presidente Cláudia Sheinbaum, na capital do país. A cúpula climática COP30 em Belém, no Pará, representa um momento crucial para o planeta, que exige coragem e comprometimento de todas as nações. Essa afirmação foi feita pelo príncipe William, da Inglaterra, aos líderes mundiais reunidos antes do evento na cúpula de líderes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira em Belém do Pará o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o príncipe William, filho do rei Charles III. Os dois participam como convidados da Cúpula do Clima, que reúne líderes globais antes do início da COP30, a Conferência Climática da ONU, que começa na segunda-feira, também na cidade amazônica. Em seu discurso, o herdeiro da coroa britânica afirmou que a humanidade vive um momento crucial. Estamos reunidos hoje aqui no coração da Amazônia, em um momento crucial da história da humanidade. Um momento que exige coragem, cooperação e compromisso inabalável com o futuro do nosso planeta. Representada pelo vice-primeiro-ministro Jing Shuixiang, a China reforçou seus investimentos na transformação verde, no desenvolvimento econômico e social e apontou soluções que devem ser adotadas por outros países. Precisamos fortalecer a colaboração internacional em tecnologias e indústrias verdes, remover barreiras comerciais e garantir o livre fluxo de produtos verdes de qualidade, atendendo melhor às necessidades do desenvolvimento sustentável global. Já o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, aproveitou a oportunidade para pontuar que a crise climática não é apenas ambiental, é também uma crise de justiça e equidade.
E o secretário-geral das Nações Unidas discursou hoje na cúpula dos líderes da COP30. Antônio Guterres admitiu a falha na meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Guterres explicou que décadas de atraso e negação levaram essa falha em limitar o aquecimento a 1,5 graus, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. Presidente Lula, you have called this the COP of Truth. Presidente Lula, o senhor chamou a COP de Comissão da Verdade, com a qual eu discordo. A dura verdade é que falhamos em garantir a permanência abaixo de 1,5 graus. A ciência agora nos diz que a ultrapassagem temporária do limite de 1,5 graus, começando no máximo no início da década de 2030, é inevitável. Precisamos de uma mudança para limitar a magnitude e a duração dessa ultrapassagem e reduzi-la rapidamente. E nós vamos agora ao vivo a Belém, no Pará, conversar com o repórter Levi Guimarães sobre o dia de hoje. Oi, Levi, boa noite para você. Nós trouxemos algumas falas do presidente Lula, né, e de outros chefes de Estado, afirmando que é hora de levar a sério algumas questões climáticas. O clima por aí, como é que tá? Muita preocupação? Eu sei que aí onde você tá, como conversávamos há pouco, tá muito frio, lá fora tá um calorão danado, né? Boa noite, meu caro. Pois é, André, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha no Tempo News. Aqui está o ar-condicionado no talo, mas lá fora, como já é de costume aqui em Belém, está fazendo bastante calor, com a umidade típica aqui do clima amazônico, né? Todas essas falas que a gente escutou do presidente Lula reforçam essa posição do governo brasileiro de que essa tem que ser a COP da implementação, ou seja, a gente já sabe o que causa as mudanças climáticas, a gente já sabe também o que fazer para combater esses efeitos, né? Que a gente precisa acabar com o desmatamento e também fazer a transição energética dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. Agora falta implementar, que é de fato a parte mais difícil e é onde começam os impasses entre os países e até por isso, como a gente ouviu aí do secretário-geral da ONU, até o momento o mundo vem falhando em conter esse aquecimento médio da temperatura do planeta em até 1,5 graus. Agora, o dia terminou aqui com um tom otimista por parte do governo, por causa do lançamento do TFFF, né, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Essa é a grande aposta do Brasil para deixar um legado concreto aqui na COP30. E por que o governo acredita que esse fundo vai dar certo? Enquanto a gente tem outros fundos, por exemplo, como o Fundo Amazônia, que ele existe, mas não é uma quantia tão vultuosa assim de dinheiro. Porque o TFFF ele não é um fundo de doações, né? Ele se pretende ser um fundo de investimentos, em que os países e também as empresas privadas aportam um dinheiro, recebem de volta e aí depois tem funciona como uma carteira de investimentos, em que tem uma alavancagem, o valor vai aumentando e aí todo mundo que aportou dinheiro recebe de volta, esse dinheiro vai rendendo e parte desses rendimentos vai ser direcionado aos países em desenvolvimento que possuem florestas tropicais e que cumpram também com metas de desmatamento. Então vai acabar incentivando esses países a manterem o desmatamento em níveis baixos. Agora, o governo conseguiu mais da metade hoje do que se pretende para esse fundo, que é um aporte inicial de 10 bilhões de dólares, mas o próprio Ministério da Fazenda admite que para esse fundo funcionar plenamente, ele precisa de pelo menos 25 bilhões de dólares. É bastante dinheiro, 25 bilhões de dólares de aporte inicial. E ainda não tem um prazo para se chegar a essa verba, mas o Ministério da Fazenda calcula que caso se chegue a essa quantidade, aí lá na frente o TFFF pode chegar a 125 bilhões de dólares. É um longo caminho que esse fundo ainda tem que percorrer para realmente dar certo, então continua sendo uma aposta, mas o governo está confiante aqui. Levi, o que mais te chamou a atenção, hein, hoje, nesse primeiro dia aí da cúpula dos líderes? O que mais te chamou a atenção em relação à organização, em relação às falas aí? Conta pra gente.
Olha, Síria, muitos problemas de organização aqui nesse primeiro dia da cúpula de líderes, né? A cúpula de líderes vai até amanhã. Para começar, quando a gente entra aqui no centro de convenções, onde está acontecendo todo esse evento, a gente passa por um corredor enorme e a gente vê várias obras inacabadas ainda para a própria COP, que precisam ficar prontas até segunda-feira, que é quando de fato começa a Conferência do Clima, e eles vão ter dezenas de stands de vários países, também de organizações da sociedade civil, que ainda não estão prontos. Então a gente, para chegar aqui no centro de imprensa, passa praticamente por um grande canteiro de obras. E a gente viu outros problemas aqui ao longo do dia. Banheiros sem água, somente por relatos de colegas que a gente escuta. O banheiro feminino durante todo o dia sofreu com esse problema de falta de água. Durante a manhã a gente teve problema de energia também, faltou energia em alguns pontos. Nesse corredor que eu falei, em alguns trechinhos também, o ar-condicionado ainda não estava funcionando tão bem. E chamou muita atenção aqui os preços dos restaurantes da COP30. Inclusive dos restaurantes que vão estar disponíveis para a sociedade civil. Porque tem um espaço aqui na COP30, que é a chamada Green Zone, que vai ser aberto à sociedade civil, a organizações, a qualquer pessoa que queira vir para cá. Não precisa nem de credenciamento nesse caso. E aí, esses restaurantes, por exemplo, para comer pratos típicos aqui do Pará, como pirarucu, arroz com pato no tucupi, filhote, esse restaurante cobra R$110. Para outras refeições ali como talharim, filé de frango, cobra por volta de R$80, R$90. E aí o que choca também, tem um quiosque aqui no centro de imprensa que vende, por exemplo, um pão de queijo pelo preço de R$30, outros salgados ali por R$30, R$40, o café, um café simples por R$30 também. Então são preços que assustam e para quem está aqui no evento é praticamente a única opção de alimentação. Para sair daqui do centro de convenções para comer em outro lugar, para comer na rua, tem que andar um bom percurso, porque tem também algumas vias fechadas aqui no entorno e nesse calor de Belém. Então, se é um evento em tese acessível, porque permite o acesso, permite a vinda de pessoas, de organizações da sociedade, os preços de alimentação não estão acessíveis. Agora, Levi, desses pratos que você citou, desses pratos típicos aí, qual que você já provou, hein? Olha, eu confesso que hoje aqui eu não comi nenhum, mas ontem, e aí pra gente ter uma noção de como tá fora da média esses preços. Ontem eu almocei num restaurante muito bom aqui de Belém, um dos mais bem avaliados, comi um arroz com pato no tucupi, é um dos pratos mais tradicionais aqui de Belém, e no prato, um prato bem servido, muito gostoso, eu paguei R$55. Num restaurante cheio, um restaurante badalado, enquanto que nos restaurantes aqui da COP, o preço cobrado é de R$110. Pois é, Levi, depois você vai ter que contar pra gente também como é que é o tremor do jambu, como diz a dona Onete na música famosa aí. Mas aqui deixa eu te perguntar uma coisa, como é que vai ser a programação para amanhã aí, hein? Então, para amanhã, ficaram para ser discutidos alguns dos temas mais sensíveis de todas as edições das COPs, que são, basicamente, o financiamento da transição climática e também as metas climáticas que cada país tem que deixar prontas. Porque o financiamento, ele normalmente opõe os países desenvolvidos daqueles países em desenvolvimento, porque existe um conceito, desde o protocolo de Kyoto, lá em 1997, que os países desenvolvidos precisam financiar essa transição dos combustíveis poluentes para a energia limpa. Depois foi se mudando um pouco isso, hoje já se tem uma consciência de que todos os países do mundo precisam contribuir, mas essa contribuição precisa vir mais das nações mais ricas. Mas, por exemplo, existe um cálculo de que para fazer essa transição energética é necessário 1,3 trilhão de dólares por ano.
É bastante dinheiro e os países desenvolvidos falam que é uma quantia inviável. Na COP passada, na COP 29, que foi lá no Azerbaijão, se chegou a um número ali de 300 bilhões de dólares por ano, e aí que é um número considerado insuficiente pelos países em desenvolvimento. Então é uma engenharia muito difícil de fazer e que vai ser discutida amanhã em uma das sessões temáticas aqui entre os chefes de Estado, e também vai se discutir as chamadas NDCs, que são as metas de redução de emissão de carbono, que cada país precisa apresentar aí a cada 5 anos. E aí você tem países importantes, inclusive grandes emissores, que não enviaram as NDCs, e outros que enviaram, mas ainda estão meio titubeantes para cumprir essas metas. E aí, a partir dessas metas que a gente vai cumprir ou não o Acordo de Paris e limitar o crescimento da temperatura média do planeta. Então são temas bem delicados e com algumas polêmicas que a gente vai ver em discussão aqui amanhã. Pois é, Levi, daqui a pouquinho a gente volta a falar. Agora a gente vai trazer uma curiosidade aqui que a gente separou para vocês, hein? Com cânticos, danças e fumaça, a cúpula do clima foi aberta por lideranças indígenas que pediram respeito aos povos da floresta e compromisso global contra a crise ambiental. Pois é, gente, olha, lá na região, nada começa sem um ritual daqueles. Quem traz as informações pra gente é o Roberto Melcari, não é isso, Roberto? É isso mesmo, André. Boa noite pra você, boa noite pra Síria. Fogo, fumaça, música e dança. Nesta quinta-feira, indígenas realizaram um ritual para abrir a cúpula do clima em Belém do Pará. Porque nada se inicia na Amazônia sem ter um ritual. Porque o ritual é onde a gente busca as forças espirituais para que nos dê discernimento para poder fazer alguns acertos dentro dos nossos territórios. E dentro da COP30, principalmente agora, nesse evento que vai estar tendo agora aqui, que são a Cúpula dos Líderes, vão estar falando sobre a gente, vão estar falando sobre o nosso futuro. Mas eles não sabem dessa força que existe dentro dos nossos territórios. E a gente veio aqui para mostrar isso. Olha, a cúpula do clima, de apenas 2 dias de duração, reúne quase 50 chefes de Estado e de governo antes da abertura da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. A gente espera muitas coisas dessa COP, principalmente que é onde os países se comprometam em reduzir gradativamente o uso de combustíveis fósseis para frear essa crise climática no mundo todo. Do lado de fora do evento, os participantes do ritual denunciaram a baixa representatividade indígena na conferência. E tantos rostos estampados dos nossos parentes pela cidade, mas nós não estamos dentro desse evento. Bom, gente, a cúpula do clima termina nesta sexta-feira. E na segunda-feira começa oficialmente a COP30, que vai até o dia 21 de novembro. Valeu, André, valeu, Síria, até a próxima. Tá certo, tá aí as informações do Roberto Melcari, né? Desses rituais que eles fazem questão de trazerem sempre que vão começar um novo evento para marcar, aí para energizar tudo que vai acontecer pela frente, né? Já agradecendo antes de chamar o Tiago aqui, o Levi que participou com a gente também ao vivo, amanhã ele volta aqui na programação trazendo mais detalhes, né? De tudo que acontece aí no segundo dia da Cúpula dos Líderes lá em Belém. Agora sim nós vamos conversar com o Tiago Metzger, que é biólogo, diretor do IBAMA, e que segue na expedição de cerca de 3.000 quilômetros de Belo Horizonte até Belém, né, para participar, portanto, da COP30, que nós já falamos sobre esse assunto aqui hoje, e vai ser realizada de 10 a 21 deste mês, né? Ontem nós conversamos com ele estava em um determinado ponto da estrada e a gente quer saber onde vocês estão hoje, como que foi a programação deste dia. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, tudo bem? Como estão? Hoje estamos aqui em Presidente Kennedy, estado do Tocantins, Palmas. E boa noite para você e para o André. Qual que foi a programação do dia de hoje? O que vocês fizeram hoje durante todo o dia? Conta pra gente, Tiago. Olha, hoje um dia muito... Síria, desculpa, foi um dia muito especial para a gente. Parou em Palmas e a gente teve aquele encontro com a gestão municipal. Nós podemos estar sobre a criação de um projeto.
A gente está tendo um probleminha com a transmissão, tá picando muito aqui pra gente, Thiago. Estamos acompanhando aqui as imagens do carro que vocês estão viajando aí, né, do motorhome, acompanhando enquanto a gente tenta restabelecer aqui essa viagem, né, que saiu aqui de Belo Horizonte rumo a Belém. Estão indo no motorhome para mostrar muitas das paisagens e dos problemas e das soluções que existem entre Belo Horizonte e Belém. Pegaram estrada, saíram do Parque Municipal e estão lá. Então, por isso que a conexão tá meio complicada um pouquinho, porque eles estão no meio do caminho ali, né, Síria? Cada momento eles estão em um ponto diferente, né? Ele começava a contar pra gente ali que durante esse percurso de 3.000 quilômetros, hoje eles tiveram algumas atividades em Palmas, né, capital do Tocantins. Ontem ele adiantava pra gente um pouco dessa programação, falava da expectativa do que seria realizado hoje, né? Mas a gente está tentando conexão novamente aqui para ver se ele consegue contar pra gente um pouco das atividades que foram realizadas hoje, e eles que seguem aí essa expedição, né, para chegar até Belém do Pará, onde eles vão participar da COP30. Será que a gente já consegue contato novamente com o Thiago? Você nos ouve, Thiago? Acho que ainda não, viu, André? O Thiago ainda não nos ouve, mas a gente entende perfeitamente, né? Porque cada ponto da estrada, cada momento eles estão em um ponto diferente, o sinal não funciona tão bem assim. A gente que viaja, a gente sabe, às vezes vai fazer uma viagem pequena mesmo, o sinal não é tão bom, né? E ontem eles participaram com a gente, o sinal estava funcionando perfeitamente, trouxe detalhes aí da viagem, trouxe curiosidades do motorhome, inclusive, falou das expectativas dessas discussões na COP30, e a gente continua aguardando aqui essa tentativa para que o Thiago conte um pouco pra gente desse dia de hoje e fale das expectativas também dos próximos dias, porque eles devem chegar por lá no domingo, segunda-feira, que é na segunda quando começa, né, André, a programação oficial da COP30 em Belém. Pois é, Síria, essa curiosidade que a gente separou ali, achei muito bacana as imagens que a gente pegou lá na agência, deles fazendo esse ritual ali para começar um evento. Como disse um dos moradores de lá, que eles não começam nada sem um ritual antes. Ali a gente já tem também turista participando, muita gente lá participando junto e vendo de perto a riqueza da diversidade, a beleza da diversidade que a gente encontra aqui no Brasil. Eles estão fazendo lá uma homenagem ali em volta de uma árvore, estão acendendo uma fogueira, porque, como disse o entrevistado lá, as pessoas não sabem o que vão encontrar ali, e eles estão fazendo uma espécie de uma oração, de uma reza, de um pedido, né, aos poderes maiores para que abençoem esse trabalho e para que essa região do nosso país, que é tão carente de atenção e tão importante não só aqui para o Brasil, mas para o mundo todo, né, seja bem cuidada, e que esse evento, que a gente tenha alguma conclusão com esse evento, porque de nada adianta reunir gente de quase 200 países, colocar todo mundo ali para conversar, para propor, trazer ideias para que a gente consiga uma solução para os problemas climáticos negligenciados e até negados por tantas pessoas em volta do mundo, mas a convicção que a gente tem é de que todo mundo está sentindo na pele. O Thiago Metzger, eu acho que já está de novo com a gente aqui, eu acho que a conexão foi restabelecida, mudou de lugar ali pelo jeito, pegou a antena, levou um pouquinho para lá, colocou um bombril ali na ponta, deu certo agora aí, Thiago? Exatamente, André, colocamos ali agora um bombril na ponta do Starlink para ele funcionar direitinho com a gente. Boa noite novamente. É isso aí, então, a gente estava aqui, você estava começando a falar para a gente como é que foi o dia, por onde que vocês passaram, para onde que vocês vão, como é que está a movimentação aí? Exato, André e Síria, boa noite agora novamente, ouvintes. Nós passamos pelo município de Palmas. Ontem eu comentei que foi o dia todo de viagem. Hoje no município de Palmas nós passamos, conhecemos um parque municipal que tem tudo, os parques lineares da cidade, uma conexão de trama verde-azul, e com isso o interessante foi que esse parque está alavancando um investimento de 500 milhões de reais, André. R$500 bilhão eles estão alavancando de investimento através de um capital também semente que foi colocado, uma assessoria técnica, metodologias participativas,
covalidaram com a sociedade, um trabalho feito em várias mãos. Teve a GIZ, teve a universidade, o próprio Grupo Mir, enfim, uma série de atores que trabalharam, covalidaram, e o projeto está pronto agora para os 500 milhões de reais. André. É isso aí, pois é, a gente está acompanhando tudo, né, Síria? Pois é, bem bacana conhecer um parque hoje lá em Palmas. Imagino que de imagens maravilhosas que vocês não fizeram por aí, Tiago. Bom, a gente sabe que a conexão não está lá tão boa assim. Eu queria que você já adiantasse pra gente o que vocês pretendem fazer, qual que é a programação de hoje, depois que a gente terminar essa conversa. Vocês seguem para onde? Como que vocês estão planejando daqui para frente? Síria, nós seguimos hoje para Imperatriz, no Maranhão. Queremos chegar pelo menos a mais da metade do caminho e amanhã terminamos de em Imperatriz. Eu só queria trazer uma notícia, porque logo antes de eu entrar, eu estava escutando com você sobre o Antônio Guterres, falando sobre a meta de 1,5 graus de aquecimento médio, que não vai ser alcançada até 2030. O Tempo News teve esse spoiler ontem, eu comecei a anunciar isso para vocês, que provavelmente seria anunciado na COP30 que não chegaríamos a essa meta de 1,5. E hoje o Antônio Guterres começou a falar isso, porque não é uma notícia muito, mas traz uma oportunidade. Temos que aumentar a nossa ambição em metas e acordos para tentarmos ainda tentar chegar pelo menos a 1,6, 1,7 e não agora largar também o cavalo solto no pasto, né, Síria e André? É verdade, é algo urgente. Tiago, boa viagem para você, sigam em paz, amanhã tem mais, né? Amanhã vocês voltam a participar aqui conosco para trazer mais detalhes aí dessa expedição e da passagem de vocês por Imperatriz no Maranhão. Uma ótima noite e até lá. Boa noite, obrigado, amanhã estaremos melhor conectados.